Teatro e música na Idade Média. De forma bem resumida aí, vamos compreender um pouquinho desse nosso período da história. O que vai acontecer na Idade Média em relação à música? A gente vai ter o surgimento das primeiras partituras e das claves, como uma forma ali de organização, né, para gravar no papel a melodia das músicas, né? Nesse momento, a gente tem um contexto musical de sagrado versus profano. Na verdade, praticamente tudo que vai acontecer na Idade Média gira em torno dessa dualidade, né? Sagrado e profano. Terra, inferno, céu, pecado e salvação, assim por diante, que a gente está num contexto onde a Igreja Católica domina, então a religiosidade, a fé é algo muito forte. Então a gente vai ter a música sagrada, sacra, que vai acontecer no contexto religioso, e vamos ter a música profana, que vai acontecer nos contextos ali das tavernas, né? Bom, para que serve uma partitura? Para você gravar a melodia musical nela, né? Porque nas procissões, os membros do clero tinham que cantar e vários deles acabavam esquecendo a melodia. Então a gente vai ter algo chamado Reforma Gregoriana, iniciada pelo Papa Leão IX e finalizada pelo Papa Gregório XVII, tá? Então a clave ela serve para indicar as notas musicais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a clave de sol, ela inicia na segunda nota de baixo para cima. Então, qualquer nota que esteja aqui na segunda linha de baixo para cima vai ser a nota Sol, certo? Nós temos estes sinais aqui que indicam pausa, né? A clave de Fá, que também vai indicar onde está a nota Fá, e os acidentes, né? Que vão ser os bemóis, os sustenidos. O nosso foco aqui não é falar de técnica musical, mas só para a gente ter uma noção. Então, os surgimentos das claves e das partituras musicais, dos pentagramas, que são essas 5 linhas, eles vão servir para isso, né? Para você ir ali e anotar qual melodia deve ser entoada naquela música, certo? Bom, pessoal, a gente vai ter alguns tipos de canções que vão estar acontecendo aí na Idade Média, né? Lembrando, a gente está num contexto de sagrado e profano, tá? Então a gente vai ter esses principais gêneros musicais medievais, que são as canções trovadorescas ou canções de trovadores, né? Que geralmente eram poemas satíricos ou amorosos que eram musicalizados, tá? Eles foram muito comuns em Portugal durante os séculos 17 e 18, tá? A gente vai ter o moteto. O moteto ele surgiu no século 13 e a principal característica do moteto eram músicas formadas pelas misturas de dois ou mais textos de temas diferentes. É um estilo musical de caráter popular e possuía, na maioria das vezes, um caráter de sátira, de humor, tá? As missas, né, que são músicas de caráter religioso, cristão, que vão ser cantadas por coros durante as missas católicas. O conductus, que eram canções religiosas cantadas durante as procissões. Então, neste momento, todo mundo poderia participar. Na missa, só os membros do clero cantavam. Lembrando, sempre homens, mulher não participava aí nesse contexto. Mas no conductus, a gente tem uma participação de quem estiver ali presente na procissão: homem, mulher, criança, tá? E o oqueto. Nesse gênero, a melodia ela era fragmentada em várias partes e distribuída entre os diferentes instrumentos musicais, certo? A gente vai ter alguns compositores neste período medieval, na Idade Média, porém eu vou destacar aqui o Guillaume de Machaut. Por quê? Porque ele foi um compositor e poeta francês, mas ele se destacou principalmente por várias novidades harmônicas que ele inseriu, né? Várias novidades também rítmicas e melódicas. E ele vai ser o primeiro compositor que vai compor uma missa polifônica, tá? Que é a missa de Notre Dame. O que vem a ser uma missa polifônica? A música até esse momento era de caráter monofônico, ou seja, apenas uma melodia era entoada, uma voz era entoada.
Quando ele introduz essa característica, essa textura musical polifônica, significa que mais de uma melodia pode acontecer ao mesmo tempo, né? Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo exemplos para vocês ouvirem e compreenderem melhor, certo? E a gente vai ter ali os principais instrumentos deste período. Claro, tem mais instrumentos do que esse que eu vou mostrar, mas, né, eu separei alguns em especial. A gente vai ter a rabeca, que é esse instrumento de 3 cordas, tocado com o uso de um arco. Então, basicamente, é como se ele fosse um ancestral aí do violino, do violoncelo. A cítula, que é esse instrumento de 4 cordas tocada com os dedos. Basicamente, falando a grosso modo, é como se ele fosse um ancestral ali do violão, da viola, do cavaquinho, tá? A harpa, que é um instrumento esse de formato triangular, um instrumento de cordas, como que se toca? Você vai dedilhando as cordas, né? A harpa ela é muito simbólica, né? Porque a gente já tinha algumas espécies de harpas desde a Grécia Antiga, né? E a harpa ela vai se tornar muito simbólica ali num contexto de celeste, de paraíso, né? Bom, e a gente vai ter a charamela, que é um instrumento musical de sopro parecido com o atual oboé. Vamos ter a flauta, que é um instrumento de sopro feito com um tubo oco de madeira com vários furos. Atualmente, a gente tem vários tipos de flauta, inclusive feitas em metal. Também a flauta transversal, que é muito famosa nos chorinhos, né? Tá? E o órgão, que neste momento é um órgão portátil que você pendura ele no seu corpo e toca basicamente como se toca hoje um acordeon, né? O órgão que a gente conhece hoje, aquele órgão gigantesco das catedrais, ele vai ser ali aperfeiçoado no período barroco, né? Um período ainda bem mais para frente, né? Mas neste momento a gente tem esse órgão mais simples, né? Que vai ser tocado aí com teclas e uma pedaleira. Neste momento você toca com os dedos também, né? Lá no período barroco a gente tem a pedaleira de você pressioná-la com os pés, certo? Então o órgão neste momento é mais simples, ele vai se aperfeiçoar mais para frente. E a gente vai ter o teatro, né, pessoal? O teatro completamente interligado ali com a música. Porém, o teatro vai ser uma junção do teatro, vai ser uma junção da música com a dança, com declamação de poesias, então vai ser uma junção de diversas artes. Como que vai ser o teatro neste momento medieval, Idade Média? Bom, o teatro a gente já viu que ele já acontecia de forma muito forte, muito presente desde a Grécia Antiga. Quando a gente entra na Idade Média, que é esse período onde o cristianismo é a religião oficial, muitas artes, como a escultura, por exemplo, e o próprio teatro, que acontecia na Grécia Antiga, várias manifestações artísticas começam a ser associado com o paganismo, com o politeísmo, então muita coisa vai deixar de acontecer, vai ser abolida. Então, como que o teatro ele renasce na Idade Média? A Igreja Católica, ela começa a improvisar algumas encenações em ocasiões especiais, como por exemplo, Páscoa e Natal, né? Então, essas encenações, elas começam a chamar muita atenção, o público começa a gostar bastante, né, os fiéis. E a igreja vê que aquilo é bom, que aquilo está dando certo e começa a investir nisso, né? Então, todos os anos vai acontecer manifestações cênicas na Páscoa e no Natal, né, para representar tudo o que aconteceu com Cristo, para narrar as histórias bíblicas. Lembrando que nesse momento, a maioria da população ainda era analfabeta. Então, como que você conta as histórias e evangeliza esse público analfabeto? Através das imagens e, posteriormente, através das encenações, certo? Então, a gente vai ter esse contexto aí, né? O teatro medieval ele vai ter início ali a partir do século XII e vai permanecer até o século XX com a chegada ali do período renascentista, onde o teatro vai tomar outros rumos, né? Então, o que vai acontecer, né? Originalmente, a gente vai ter esses textos que vão ser encenados pelos membros do clero. Então, após as missas ou procissões, a gente tinha essas temáticas das passagens bíblicas, dos milagres,
dos mistérios, dos sermões, e a gente vai ter os autos sacramentais. O que, que eram esses autos? Eram essas encenações, né, de biografia de santos, dramas litúrgicos, e muitos deles representados em latim, que era a língua oficial da Igreja Católica, mas a gente vai ter também, vai começar a ter algumas encenações que representavam julgamentos, né? Se o fiel, ele ao morrer, ele ia para o céu, ele ia para o inferno, ou se ele ia passar um tempinho no purgatório para aprender algumas lições para só depois poder ir para o céu. Então, o teatro também era uma forma de reforçar essas crenças na mente da população, certo? Com o passar do tempo, o teatro ele vai aos poucos dando uma evoluída. Então, o teatro ele também vai para o contexto mundano, ele também vai para o contexto profano, né? Então, é um teatro de tradição oral, ou seja, as histórias são passadas boca a boca, né? Caráter popular. O espaço cênico ele passa a ser não só a igreja, mas também as praças públicas. Então a gente vai ter essas encenações bíblicas acontecendo não só na igreja, mas também nas praças públicas, com o diferencial de que nas praças públicas também começa a acontecer outras encenações, falando do cotidiano, fazendo sátiras. Então, neste momento, outras pessoas comuns também começam a encenar esses acontecimentos do cotidiano. Não é mais exclusividade da igreja, exclusividade do clero. A gente ainda tem o uso das máscaras, né? Mas essas encenações não são mais exclusivas com o uso de máscaras, personagens alegóricos e a união da dança com a música, certo? Posteriormente, o que vai acontecer nessa transição, nessa evolução? A gente vai ter o surgimento de alguns grupos que vão unir não só atores, mas músicos, dançarinos, comediantes, mágicos, marabalistas, uma união muito forte desse teatro com o circo, né? Então, esses grupos, eles vão migrar de um lugar para o outro, então são grupos itinerantes, né, que vão se apresentar nas feiras medievais, nos feudos, vão passar chapéu ali para conseguir o seu dinheiro, né? Eles vão ficar um tempinho num lugar, viaja, fica um tempo no outro lugar e assim eles vão levar a vida. Esses grupos vão ser chamados de saltimbancos, né? Então, resumindo, pessoal, é isso. O contexto da Idade Média, da música e do teatro vai girar em torno dessa dualidade, sagrado versus profano. Então, tudo começa num contexto religioso da Igreja Católica e, posteriormente, assume ali um caráter popular, trazendo dramas, trazendo sátiras do cotidiano, certo?